como que a gente chega no decisor na hora de prospectar, né, o seu potencial cliente. Eu costumo dizer que prospecção, na verdade, é aquela primeira etapa que separa os grandes profissionais de vendas, né, aqueles profissionais de ponta, né, de elite, daqueles profissionais que estão ali na média ou até abaixo da média. E por que eu falo isso, na verdade? Por uma razão simples, né? Se um profissional de vendas ele não faz um trabalho, né, ele não faz aquele trabalho com disciplina, com preparo ali no processo de prospecção, né, as suas taxas de conversão, os novos negócios que ele vai gerar, os novos clientes que ele vai trazer para a carteira vão ser muito menores do que aquele profissional que está ali, que pesquisou, que se preparou, que fez ali, que está executando com disciplina aquela etapa da prospecção. Porque eu sei, é uma etapa realmente chata, é uma etapa difícil, né? É uma etapa que muitos profissionais de vendas não gostam de fazer, e eu entendo perfeitamente isso, porque também não é a etapa que eu mais gosto dentro do processo de vendas, mas aquele profissional de ponta que segue essa etapa de uma maneira disciplinada, o que acontece? Né? Se ele consegue fazer esse processo com mais disciplina, ele consegue aumentar a taxa de conversão de reuniões. Se ele consegue aumentar a taxa de conversão de reuniões, ele consegue, né, fazer mais reuniões com mais prospects. Se ele consegue fazer mais reuniões com mais prospects, ele aumenta as oportunidades de geração de novos negócios para ele, de trazer novos clientes, né, e de obter, inclusive, resultados superiores em relação àquele profissional que não está dando essa atenção toda na prospecção, certo? E aí o que acontece com esse profissional que está fazendo esse trabalho muito bem feito? O que acontece é que ele vai conseguir trazer resultados superiores, ele vai conseguir trazer resultados melhores do que a grande maioria que não está se dedicando nessa etapa importante do processo. Ele vai conseguir trazer melhores números. Se ele traz melhores números, ele sai na frente dos demais, né? Ele se destaca com o chefe, ele se destaca com os líderes da organização, porque ele está fazendo um trabalho diferenciado, né? E para quem faz trabalho diferenciado, como eu já estava dizendo aqui no começo, se você faz um trabalho diferenciado, entrega resultado superior e você está ali na visão, né, está nos holofotes do seu chefe e da liderança da empresa, né, dos decisores da empresa, as suas chances de crescer são muito maiores em relação a esses outros profissionais. Então, por isso que essa etapa é tão importante, né, e eu bato muito nessa tecla aqui. Eu já fiz outras lives sobre prospecção, né, lives mais aprofundadas, inclusive, porque realmente é um ponto, para mim é um ponto crucial, é onde tudo começa, e se você começar bem, as chances de você terminar bem lá no final são muito maiores do que se você começar negligenciando essa etapa importante do processo. Tá? Agora, é claro, como todo processo de prospecção, né, nós sempre encontramos obstáculos, né, no meio do caminho para a gente chegar até o decisor, certo? Chegar ali, quem é que manda, quem é que assina o cheque, para a gente conseguir fazer a nossa primeira reunião e começar o processo de venda naquele cliente, certo? E os obstáculos aqui são alguns, né, vários na verdade, certo? Mas tem um deles, né, tem um grande obstáculo, né, que é justamente quando você liga para a empresa, você quer falar com o decisor, mas não é o decisor que atende, é alguma outra pessoa que atende. Ou é a recepcionista da empresa, ou é a secretária, o assistente, o analista, é o estagiário, enfim. É alguma outra pessoa que atendeu o seu telefone e que você precisa de alguma forma ultrapassar essa barreira para chegar até o decisor e aí você começar o processo com ele, certo? Então eu vou falar justamente aqui desse obstáculo e de outros obstáculos também que você vai encontrar e como que você ultrapassa também esses obstáculos aqui. Beleza? Antes de falar como que a gente ultrapassa esses obstáculos, eu quero falar do que a gente não pode fazer na prospecção, tá? Por que eu vou começar por isso? Porque quando eu começar a falar de como que a gente ultrapassa alguns obstáculos na prospecção para chegarmos no decisor, né, existe uma chance alta da gente falar o que não pode, falar a coisa errada e falar algumas coisas e agir e se comportar de uma maneira que não esteja alinhada com aquilo que o seu prospect espera. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é o que você não pode
fazer ao prospectar, tá? E esses, basicamente, são dois pontos principais que eu vou abordar aqui. O primeiro deles é o seguinte: não minta, tá? Eu vou direto e reto ao ponto, não tem muito o que falar aqui, não minta quando você estiver prospectando. Por quê? Porque como a gente já sabe, como diz aquela expressão, mentira tem perna curta, a hora que o cliente percebe, e uma hora ele vai perceber que você está mentindo na ligação, o que acontece? A sua imagem vai ficar arranhada, a imagem da sua empresa vai ficar arranhada, provavelmente você nunca mais vai conseguir falar, ele nunca mais vai te atender, e muito menos te chamar para uma reunião. E pior ainda, o que pode acontecer é que esse cliente, esse prospect, esse decisor ou assistente ou secretário, etc., ainda pode comentar com outros funcionários da empresa, ou o decisor pode ainda comentar com funcionários e com empresários, com decisores de outras empresas que ele conhece, né, sobre o que aconteceu com você, e pode inclusive fechar portas para você em outros clientes, inclusive. Tá? Então, não minta na prospecção, e aqui eu vou trazer hoje uma maneira da gente passar pela secretária, pelo assistente, pelo estagiário, de uma maneira que a gente não minta e que a gente consiga passar por ele de uma maneira íntegra, correta, ética, para a gente poder chegar no decisor, tá? Então essa é a primeira coisa a não se fazer na hora de prospectar, é não mentir, beleza? Segunda coisa a não se fazer é não prospectar sem saber o nome do decisor. E esse é um tipo de coisa, um tipo de pergunta que eu já recebi. Fala, Fernando, eu não sei o nome do decisor. Como que eu faço? Né? Eu vou ligar lá e vou falar com a pessoa que eu quero falar com o responsável da área X. Né? Você quer falar, por exemplo, com o responsável da área de marketing ou da área de finanças, você liga lá, quem atende é um analista ou um gerente ou um estagiário, e você fala, eu sou Fernando do Prosperar em Vendas, eu queria falar com o responsável aí da área de finanças. Quando você faz isso, o que acontece? O que acontece é que a pessoa que está do outro lado da linha, ela sabe que você não conhece o responsável da área, certo? Como ela sabe que você não conhece o responsável da área, o que passa na cabeça de qualquer um? Pensa em você quando acontece isso com você. Qual é a primeira coisa que você pensa? Essa pessoa está querendo vender alguma coisa para alguém, ou está querendo incomodar o diretor, ou está querendo incomodar o decisor, então eu não vou passar essa pessoa para ele, eu vou despachar essa pessoa de alguma forma, certo? Ainda mais quando é estagiário ou analista, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode nem ter, o analista, né, o estagiário pode nem ter o ramal do diretor, do decisor, ele pode nem ter contato, né, aliás, ele pode não ter tido nenhum contato com o decisor, inclusive, certo? Então, o que acontece é assim, se você fala que você quer falar com o responsável da área, isso não funciona, tá? Então a minha recomendação aqui, aliás, ao fazer isso, né, ao você fazer isso, você está arrumando mais uma barreira para você conseguir chegar no decisor. Porque além de você ligar e já não ser o decisor que atendeu, se você ainda não sabe o nome do decisor, é mais uma barreira que você tem que ultrapassar. E quando você faz isso, a sua taxa de efetividade diminui demais. Você pode até conseguir em alguns casos, né, chegar até o decisor. Às vezes a pessoa, a secretária, um assistente, ela pode falar, ela ou ele pode falar, não, tá bom, o responsável é o fulano, vou te passar para ele. Pode acontecer, tá? Não estou falando que isso não pode acontecer, né? Não estou falando que isso não acontece, mas na verdade a sua taxa de efetividade cai muito quando você não sabe o nome do decisor. Ainda mais com o que eu vou ensinar aqui, né, com essa técnica que eu vou ensinar aqui para você passar pela secretária, pela assistente, para chegar no decisor, é imprescindível que você saiba o nome do decisor, tá bom? Então, se você não sabe o nome do decisor, não adianta prospectar, né? Você precisa primeiro, ao invés de você fazer uma ligação de prospecção primeiro, você tem que fazer uma ligação de investigação. Você primeiro precisa descobrir quem é o decisor, tá? E para você descobrir quem é o decisor, você, na verdade, pode fazer algumas coisas, na verdade. Você pode fazer algumas coisas, mas o que eu vou focar aqui é no seguinte. Depois que e eu vou falar um pouco mais de como que você identifica o decisor, tá? Mas vamos supor que depois de tudo que você fez, você não conseguiu identificar quem é o decisor, você vai fazer uma ligação de investigação na empresa. Você, por exemplo, você quer falar com o responsável da área de TI da empresa, tá?
Se você não tem o nome do decisor, o que você vai fazer? Você vai pegar no telefone, vai ligar para algum ramal, para algum número, ou para a recepção da empresa, ou se você conseguir um número de dentro da área de TI, também, tanto faz. Quando você ligar para a empresa e a pessoa te atender, você vai se apresentar como sendo a pessoa da empresa X, né, e que a sua empresa está promovendo algo, está promovendo um webinário, ou está promovendo algum evento, ou está fazendo alguma outra coisa que você gostaria de convidar o responsável da área de TI para participar desse evento, para participar do que quer que seja que você esteja fazendo, ou para enviar algum material, enviar algum conteúdo, ou algum material que possa, que você acredita que vai ajudá-lo na área de TI, na empresa, né, que ele trabalha, e que, portanto, você gostaria de pedir para essa pessoa que pudesse pelo menos te falar quem é o responsável da área de TI, para que você possa buscá-lo no LinkedIn, ou possa, se a pessoa puder ainda dar inclusive um e-mail dele, né, que você possa enviar um e-mail para ele fazendo o convite, né, para participar de um evento ou do que quer que seja. Tá? É uma ligação que você tem que ser cordial e transparente. Tá? Você precisa falar para a pessoa, olha, eu sou da empresa X, eu sou do Prosperar em Vendas, eu queria saber quem que é o responsável da área de TI, porque nós estamos organizando um evento aqui, e é um evento que tem tudo a ver com a empresa de vocês, tem tudo a ver com a área de TI de vocês, e eu ficaria muito feliz se eu pudesse convidar o responsável da área para poder estar presente nesse evento, ou para poder compartilhar um material com ele, que eu acredito que pode ajudá-lo muito, inclusive na empresa de vocês. E eu te agradeceria demais se você pudesse compartilhar comigo, pelo menos me dizendo quem é o responsável da área de TI, e se você puder me dar o e-mail dele, pelo menos, eu te agradeceria muito, porque isso vai me ajudar bastante para que eu possa fazer o convite para ele, tá? Simples assim, sem grande enrolação, direto ao ponto, sendo educado, sendo cordial, sendo transparente, dizendo para a pessoa que você não sabe quem é, mas que você quer o nome dele por alguma razão, e alguma razão que seja importante para a empresa, tá? Agora, ponto importante aqui que eu queria deixar claro para vocês, tá bom? Ponto importante aqui. De novo, né? Eu acabei de falar, não minta. Eu estou dando exemplo aqui de evento, de webinário, de compartilhar um material, etc. Aqui são exemplos. Você precisa procurar dentro do seu negócio, né, o que você pode, qual é o discurso que você pode utilizar nessa ligação de investigação para você descobrir quem é o decisor, tá bom? Então, se a sua empresa não faz evento, se a sua empresa não tem nenhum material para compartilhar, né, qual outras possibilidades que você tem dentro da sua empresa, né, que para você, quando ligar nessa empresa, quando ligar nesse seu potencial cliente, que você quer saber o nome do decisor, o que você pode falar para essa pessoa, né, que seja íntegro, que seja correto, verdadeiro, né, para você conseguir o nome dessa pessoa, tá bom? Então esse é o último caso, tá? É o último caso quando você já fez de tudo para descobrir quem é o decisor, beleza? Bom, então vamos lá, Fernando. Como que eu faço para descobrir quem é o decisor, então, antes de ter que partir para esse negócio de fazer a ligação de investigação, tá? Então vamos lá, saber o nome do decisor é muito importante para o que eu vou ensinar aqui mais para o final dessa live, e é o primeiro passo, é a primeira coisa que você tem que fazer justamente para descobrir quem é o decisor, tá? E para identificar o decisor, você pode fazer, eu vou dar aqui 3 maneiras, né? 3 sugestões de como que você faz para descobrir quem é o decisor daquele potencial cliente que você quer prospectar, tá? A primeira, e é a que eu mais recomendo, é você usar a sua rede de contatos, né? Usar o seu networking no mercado, tá? Por quê? Porque eu já falei isso numa outra live aqui, né? Que é como fazer networking para ajudar a acelerar o seu crescimento de carreira. Quem está aqui, né, me acompanhando no Instagram, no YouTube, né, e quiser saber mais sobre networking, tem uma live inteirinha também de mais de 1 hora sobre networking no meu canal do YouTube e também no IGTV, tá? Vocês podem olhar lá, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Se você construir uma rede de contatos de uma maneira estratégica, né, e alinhada aos seus objetivos, muito provavelmente você vai conseguir ter alguém na sua rede de contatos que possa te ajudar nisso, tá? Lembrando o seguinte, quando a gente fala de rede de contatos, né, um dos seus objetivos, né, é justamente você alavancar suas vendas, né, alavancar os seus resultados para você conseguir vender mais,
certo? Então, se você já montou a sua rede de contatos pensando nesse objetivo, pensando que você pode utilizar a rede, pode acessar essa rede para você conseguir indicações, conseguir conhecer pessoas, conseguir fazer contatos com potenciais clientes, essa é uma excelente maneira de você saber quem é o decisor daquele prospect que você quer iniciar o processo de venda, certo? Então, a primeira coisa que você pode fazer vai na sua rede de contatos, procura lá quem é que pode ter, que já atende aquele cliente ou já atendeu aquele cliente no passado e que pode te dar dicas importantes, né, sobre quem é o decisor da área que você quer entrar em contato. E melhor ainda, muitas vezes, dependendo da qualidade do seu networking, essa pessoa que está na sua rede, ela pode inclusive te colocar em contato direto com o decisor. E aí você não vai ter nem barreira de secretária, de assistente, nada para você ultrapassar, porque tem alguém na sua rede que conhece o decisor e que vai te colocar direto em contato com esse decisor, tá bom? Então essa é a primeira maneira que eu indico realmente, e aliás fortemente, que você utilize para descobrir quem é o decisor do seu potencial cliente. Beleza? Então, use a sua rede de contatos para saber quem é o decisor. Essa é a primeira maneira de você identificar o decisor da empresa. Outra maneira importante, pesquisar. Não tem jeito, né? Aí é você se debruçar e fazer uma pesquisa mesmo para você descobrir quem é o decisor daquela empresa. Onde que você pode pesquisar? Você pode pesquisar no próprio LinkedIn. O LinkedIn, né, hoje em dia, nós conseguimos ter uma série de informações no LinkedIn e de graça. Né? Muitas vezes as pessoas compartilham e-mail, compartilham telefone, né? E muitas vezes é por ali que muitas empresas começam, né, o seu processo de pesquisa para identificar quem é o decisor daqueles potenciais clientes que ela quer entrar em contato, certo? O LinkedIn é uma ferramenta, o próprio site, blog da própria empresa que você quer prospectar, em alguns casos, né, você já sabe ali, a empresa já divulga no site quem é o corpo diretivo, quem são os membros do conselho, quem são os sócios e tudo mais. E por ali você já consegue saber quem é a pessoa que está no comando daquela área que você quer prospectar, né? Quem é o decisor daquela área que você quer prospectar. E aí fica mais fácil, porque se você for no site e já descobriu o nome da pessoa, você pode ir no LinkedIn ali e se você der sorte ainda você vai conseguir no LinkedIn o telefone e o e-mail dela, ou no mínimo você já vai poder entrar em contato com ela por mensagem ali no LinkedIn, vai ser o seu primeiro ponto de contato com esse decisor, ali através do próprio LinkedIn, através de uma mensagem direta para ele, tá bom? Então o LinkedIn é uma forma, o site e o blog da empresa é uma outra forma de você pesquisar sobre o decisor, e uma terceira forma são os portais de negócios, né? Você pode ir lá no Google e digitar sobre a empresa, e digitar sobre a área da empresa, e aí pode ser que apareçam notícias, pode ser que apareçam resultados. Se for uma empresa de capital aberto na bolsa, melhor ainda, você vai conseguir obter muitos resultados, porque muitas informações, inclusive, porque elas são obrigadas a divulgar quase tudo, né, do seu negócio, né, para o público em geral. Tá? Então, os próprios portais de notícias, você também pode ser uma ferramenta importante para conseguir identificar o seu decisor. Tá? Então, falei aqui, pesquisa. Onde? LinkedIn, site ou blog da empresa e também portais de notícias. Beleza? Além de pesquisa, além de utilizar a sua própria rede de contatos, existem hoje também uma série de soluções aí especializadas em prospecção, né? Existe uma série de softwares hoje em que você consegue obter os dados dos sócios, nome, telefone, e-mail dos sócios, né, dos diretores, né? Você consegue chegar nos decisores através de vários softwares que existem hoje no mercado, certo? Então existe, por exemplo, Radar de Vendas é um deles, o próprio LinkedIn tem o Sales Navigator, que você pode também entrar, é um software pago, né, que você entra lá e você pode também utilizar o Sales Navigator para agilizar esse processo de pesquisa, para você chegar a um decisor mais rápido e mais fácil, né? Existem várias outras ferramentas do mercado aqui. Tá? Então você pode, através da sua rede de contato, através de pesquisa, LinkedIn, o site e o blog da empresa, e também através de portais de notícias. E por último, você contratar, né, a sua empresa, né, contratar soluções especializadas aqui em prospecção e identificar quem são os decisores dos seus potenciais clientes. Beleza? Então,
Se você trabalha com prospecção ativa, né, e você já tem recursos da empresa, né, essa empresa já te disponibiliza uma lista, né, de potenciais clientes, com decisor, com telefone, com e-mail, tudo, eu sempre recomendo que você dê uma pesquisada para refinar essa lista, para validar essa lista, para que você não perca tempo de ficar ligando para lead frio, né, para cliente que já foi contatado várias vezes e que não quer saber, inclusive empresas que já pode ter até fechado, inclusive, né, valida essa lista, né, quando a empresa te passa já essa lista de contatos, dá uma pesquisada rápida, dá uma validada para ver se realmente vale a pena você entrar em contato com todos que estão ali ou não, tá? Mas o fato é que se você já recebe esse trabalho pronto, inclusive se a sua empresa, né, tem uma equipe de pré-vendas, né, que já faz esse trabalho para você, eu recomendo mesmo assim que você esteja próximo dessa equipe, né, que você trabalhe junto com ela, ajude essa equipe na prospecção, né, porque obviamente quanto mais e melhor, né, essa equipe trabalhar na prospecção, trazendo clientes realmente que estejam alinhados com o seu negócio, alinhados com a sua empresa, maiores serão as chances de você fazer negócios com esse cliente, certo? Agora, se a sua empresa não tem nada disso, aí realmente você pode ir através desses dois primeiros pontos, acessando a sua rede de contatos e fazendo pesquisa na internet, para que você chegue no decisor. Beleza? Vamos lá para a próxima coisa que você precisa fazer, que é, e aqui realmente, gente, olha, eu vou falar uma coisa importante. Aqui é onde muita gente negligencia e depois acaba se dando mal na hora de entrar em contato com o cliente, tá? E o que é isso, né? Qual que é essa segunda coisa que precisa ser feita e que as pessoas negligenciam muitas vezes? É você se preparar e treinar a sua postura na hora de prospectar, tá? É você pensar no que pode acontecer durante a prospecção para você ter respostas, né, para os diferentes caminhos que a sua ligação pode ter, tá? Se você ligou e conseguiu falar direto com o decisor, como que você vai tratar essa ligação? Se você ligou e caiu direto e caiu com o estagiário, com a secretária, por exemplo, com a recepcionista, o que você vai fazer? Né? Então é preciso, você precisa treinar, né, e preparar e treinar a sua postura antes de você entrar em contato com o seu potencial cliente, tá? E aqui tem uma coisa importante, quando eu falo de treinar, né, se preparar e treinar a postura, eu estou falando de você trabalhar a sua comunicação, tá? E aqui, só fazendo um adendo, eu já falei isso, né, numa outra live, né, que assim, quando você está fazendo uma ligação, né, o cliente ele não está te vendo, certo? Ele só está te ouvindo, ok? Então, a forma como você se comunica no telefone é através de palavras e através do seu tom de voz, certo? Se você está com um tom de voz muito frouxo, muito assim, olá, tudo bem? Falando, que estou ligando para você. Cara, isso já vai matar a tua ligação de prospecção, tá? E se você também fala as palavras erradas na hora de você se comunicar com ele, também não vai dar certo, ok? E tem um ponto importante aqui na comunicação, tá? O tom de voz ele representa 38% de toda a sua comunicação, de todo o seu aparato de comunicação. E as palavras são só 7%. Então, aqui na verdade é como se o cliente estivesse te lendo, né, tendo uma interpretação da sua comunicação de um pouco mais de 45% do seu aparato de comunicação. Mas na verdade não é isso o que acontece, tá? O que acontece quando você liga para o seu cliente? O que acontece? Ele não está te vendo. Então, a tua linguagem não verbal, né, a tua linguagem corporal, não está sendo transmitida, ele não está interpretando a sua linguagem não verbal. Então, o que acontece? O nosso cérebro, né, o cérebro do ser humano, quando você está falando com uma pessoa e você não está vendo essa pessoa, ele pega toda essa carga, né, da linguagem não verbal, que representa 55% de todo o seu aparato de comunicação, ou seja, mais da metade da sua comunicação vem dos gestos que você faz, da forma como você se comporta ali, não verbalmente, da forma como você se comporta de maneira corporal, né, na frente do seu cliente, ele incorpora toda essa linguagem não verbal no seu tom de voz. Então, quando você está falando com o seu cliente no telefone, na verdade, ele está jogando toda a interpretação da linguagem corporal no seu tom de voz, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Se você está falando com uma pessoa no telefone e a pessoa está falando com você com um tom de voz assim, então amiga, está muito difícil, eu não sei o que eu posso fazer,
se ela está falando dessa forma, você já percebe, mesmo desconsiderando as palavras, pelo tom de voz, você já percebe que ela está triste, que ela está preocupada, que ela está angustiada. Por quê? Porque o tom de voz dela já está... Você está interpretando toda a linguagem corporal dela através do tom de voz que ela está expressando nessa ligação para você, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque para você preparar treinar a sua postura na prospecção, tom de voz é extremamente importante quando você fala com o cliente, ok? Não só por telefone, também ao vivo, quando você está ali na frente dele, mas quando você está numa ligação é ainda mais importante, porque o tom de voz, que representa 38%, né, quando soma com a linguagem corporal, né, junto do tom de voz na ligação, na verdade, eu estou falando aqui de mais de 90%, né, da interpretação que o seu cliente vai ter de você, tudo concentrado no seu tom de voz, tá? Então, quando você for se preparar e treinar a sua postura, tenha atenção ao tom de voz. E quando eu falo ter atenção no tom de voz, é prestar atenção em quê? Né? Primeiro, na sua assertividade, tá? Você precisa falar com segurança, você precisa falar com confiança, você precisa mostrar para ele que você tem certeza de que você está falando, você precisa ter convicção naquilo que você está falando, porque se você fala que, então eu acho que isso, então eu vou ver porque eu não sei direito, né? Porque isso daí eu não esse horário eu não sei se eu posso, esse dia eu não sei se eu posso. Pronto, você começou a falar nesse tom de voz, começou a falar eu acho, isso e aquilo, o cliente já vai logo te despachar, porque ele não vai querer ser atendido por você, tá bom? Então, assertividade, você precisa transmitir segurança, confiança e certeza naquilo que você está falando. Além de assertividade, o que você precisa passar para ele? Entusiasmo, né? Ele precisa perceber que você está feliz ali falando com ele, né? Que você quer estar ali falando com ele naquele momento, certo? Mesma coisa quando você entra numa loja para comprar um sapato, para comprar uma roupa, né? E que a pessoa vem te atender meio cabisbaixa, meio caída assim, meio sem vontade, meio falando, então, se a senhora quiser alguma coisa, se o senhor quiser alguma coisa, eu estou ali, pode me chamar, tá bom? Cara, você já perdeu a vontade de comprar, né? Ou quando a pessoa está mal-humorada e vem te atendendo de uma maneira rude ainda, pior ainda, aí que você não quer comprar mesmo, certo? Então, quando você está falando com o seu cliente no telefone, você precisa demonstrar entusiasmo, tá? Você precisa pensar, né? Como que eu posso fazer para mudar a vida dele, né? Como que eu torno a vida dele melhor, né? Como que eu torno a vida desse cliente melhor, né? Como que eu torno a vida dele e das pessoas que estão ao redor dele ali na empresa e fora da empresa também melhor, tá? Você precisa pensar o que você precisa falar e estruturar para o decisor ali, né? Para ele ter esse sentimento de que você está ali para ajudá-lo, tá? Guarda isso, anota isso. O cliente, quando você fala com o decisor, você precisa deixar claro para ele que você está ali para servi-lo, para ajudá-lo a resolver os problemas que ele tem, tá bom? Então, se você não demonstra entusiasmo, né, em querer ajudá-lo, ele não vai querer te chamar para essa reunião, tá bom? Então, assertividade e entusiasmo. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, eu já falei isso em outras lives aqui também, que é o ponto do seu posicionamento, né? Como você se posiciona na ligação com esse decisor, certo? E você tem que se posicionar com esse decisor sendo especialista, passando para ele a ideia de que você é um especialista em resolver o problema dele, né? Que você é especialista em ajudá-lo, né? Em fazer a empresa dele crescer, em fazer a empresa dele reduzir custo, melhorar a eficiência, aumentar a produtividade, aumentar o lucro. Você precisa de alguma forma deixar claro para ele que você não é um vendedor, não é uma vendedora do produto X, do serviço Y. Você precisa se apresentar para ele como sendo um especialista em resolver o problema dele. Eu sou especialista em ajudar clientes do seu segmento a crescer em 25% as vendas. Eu sou especialista em ajudar clientes do seu segmento a reduzir custos na ordem de 30%. Tá? Você precisa ser especialista em resolver o problema dele. Tá? E por que isso é importante, gente? Porque quando você quer resolver alguma coisa, quando você, ainda mais o decisor, que geralmente é um diretor, ou é um CEO da empresa, ou é um membro do conselho, que seja, né? Essas pessoas, elas não querem falar com quem não entende. Elas não querem falar, e aí me desculpe aqui
não se trata de um preconceito nem nada, mas essa pessoa não quer falar com o estagiário, porque o estagiário não tem experiência ainda para ajudá-lo a resolver os problemas da empresa, certo? Então ele não quer falar com uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa que não conhece do negócio dele, uma pessoa que não sabe como ajudá-lo a resolver o problema. Ele quer conversar com quem? Com um especialista. Quando você vai no médico, né, quando você está com um problema, sei lá, você está com dores de cabeça, né, e você está com dores de cabeça constante, você vai no médico, né, você vai no médico, num neurologista, por exemplo, né, se você quer ter um super carro, se você quer comprar um carro super caro, etc., você vai numa concessionária top da sua cidade ou da cidade vizinha para você ir lá direto na concessionária para você falar com quem entende daquele carro. Você não vai comprar aquele carro na mão de uma pessoa que não sabe o que está falando, certo? Então você precisa se posicionar como especialista, tá? Então essa é uma terceira parte, aliás, é a terceira parte aqui dentro da postura e de você treinar, aliás, da sua preparação e de treinar a sua postura, né, para você falar com o decisor, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando aqui. Tom de voz é extremamente importante, toda a linguagem corporal ela é incorporada no seu tom de voz numa ligação com o cliente. Quando isso acontece, né, o seu tom de voz passa a ser fundamental numa ligação de prospecção, tá? E para melhorar o seu tom de voz, você precisa ser assertivo, precisa ser entusiasmado, precisa demonstrar entusiasmo, você precisa mostrar que está feliz em estar ali falando com ele e você precisa se comportar e se posicionar como um especialista em resolver o problema dele, tá bom? Então, essa é a segunda coisa que você precisa fazer para você estar preparado para falar com o decisor na hora H, na hora que você conseguir fazer a ligação para ele, na hora que ele pegar no telefone e falar com você, tá bom? Preparação e treinamento, treinar a sua postura, beleza? Então, identificou quem é o decisor, você já se preparou, já treinou a sua postura, falou, agora eu vou ligar lá e vou falar com o decisor. E aí eu vou falar com ele, eu já tenho meu roteirinho pronto, né? Se acontecer tal coisa eu vou agir assim, se acontecer outra coisa eu vou agir assado, né? Tá tudo pronto, né? Tô com tudo pronto para poder falar com ele, certo? E aqui, gente, só um adendo, tá? Eu estou falando uma parte muito, muito pequena do processo de prospecção, tá? Eu recomendo, quem quiser se aprofundar mais aqui no processo, em processo de prospecção, eu tenho uma live inteirinha falando sobre o segredo para você turbinar a sua prospecção e conseguir obter melhores resultados, tá bom? Tá aqui também, tá lá no YouTube, também tá no IGTV, né? Procura lá o segredo para turbinar a sua prospecção para vender mais, tá? Lá eu estou detalhando vários passos importantes da prospecção para te ajudar nessa etapa importante, ok? Aqui eu estou cobrindo alguns pequenos pontos, alguns pontos principais, alguns pontos que estão também, que eu também inclusive cobri lá nessa live, né? Mas lá você vai ter também bastante informação sobre o processo de prospecção, beleza? Então vamos lá, você está preparado, preparada, pegou no telefone, ligou, e aí quem atende não é o decisor, quem atende é a secretária, por exemplo, ou é a recepcionista, tá? Essa, na verdade, é uma das grandes barreiras que sempre é uma pergunta recorrente, inclusive, que acontece, né? Fala, pô, como que eu passo pela secretária? Como que eu faço a secretária passar minha ligação para o decisor, para o diretor que eu quero falar, né? Como que eu faço para a recepcionista passar? Porque, pô, eu sempre acabo pecando nisso, né? Eu sempre acabo pecando nessa parte. E realmente, gente, porque, veja, uma das funções ali da assistente que trabalha, ou do assistente que trabalha com o diretor, é justamente fazer esse filtro, né, para ele. É justamente passar para ele coisas que estejam alinhadas à agenda dele ali daquele dia, né, a situações, a reuniões, a várias atividades que ele tem no dia a dia, né, que estão condizentes ali com o que ele precisa fazer. Então, quando você liga, né, e você não sabe se comportar, você não sabe o que falar para a secretária passar a sua chamada, né, ou o assistente passar a sua chamada para o decisor, muitas vezes você acaba perdendo a oportunidade de falar com o decisor ali por telefone, tá? É claro que existem muitas maneiras da gente falar, da gente fazer o contato com o decisor hoje em dia, certo?
Mas, obviamente, a ligação ainda é uma forma muito importante, muito interessante e bastante efetiva, inclusive, para se conseguir marcar, se conseguir agendar uma reunião, certo? A gente pode entrar em contato por e-mail, a gente pode e deve, né, dentro do processo de prospecção, contatar o decisor por e-mail, por mensagem no LinkedIn, mas também por outras redes sociais, inclusive, presencialmente em eventos, mas a ligação ainda é extremamente importante. Na verdade, de acordo com o estudo que eu já tive acesso de 2020, né, a ligação ainda é o principal meio de prospecção, é o meio ainda mais efetivo de prospecção, né, de clientes no mercado brasileiro. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Você ligou e a secretária, o assistente atendeu, e aí o que você deve falar para essa pessoa? Né? O que você deve falar? Qual é o script que você tem que falar para essa pessoa poder passar a sua ligação para o decisor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? E vou explicar, né, por que essa frase é uma frase muito simples, mas é uma frase que ela é muito poderosa e que realmente funciona, gente. Eu até proponho para vocês amanhã, quando vocês começarem, quem aqui vai ter que prospectar clientes amanhã, né, usar esse script que está aqui, que eu vou abrir para vocês. Tá, um script que está lá para os alunos da mentoria. Utilizar esse script amanhã para você, e depois, até se você puder reportar para mim por uma mensagem direta no Prosperar em Vendas no Instagram, ou até em até no próprio YouTube, de alguma forma, em algum comentário, em algum vídeo, né, principalmente no vídeo de hoje, né, me contando se deu certo, né, como que foi a experiência, se você conseguiu passar pelo assistente, pela secretária ou não, porque eu quero saber, né, de você se esse script tem te ajudado ou não, tá bom? E qual é esse script? O script é o seguinte: quando você ligar e a secretária atender, você vai falar para ela o seguinte: olá, fulana, tudo bem? E vamos supor aqui que o nome do decisor com quem eu quero falar é o Roberto, tá bom? Você vai falar o seguinte para ela: olá, fulana, tudo bem? Fala para o Roberto que é o Fernando do Prosperar em Vendas que quer falar com ele. Isso, só isso, nada mais do que isso, tá? Tá? Então, quem tiver com papel e caneta aí, anota que isso é muito importante, tá? Esse script, essa técnica funciona muito bem, tá? Eu vou repetir aqui. Olá, fulana, tudo bem? Passa para o Roberto e fala para ele que é o Fernando do Prosperar em Vendas. Simples e direto, tá? Passa, e aqui tem dois pontos muito importantes. Por que essa técnica funciona? Por que esse script funciona muito bem quando um assistente, um analista, uma secretária atende o telefone, tá? Obviamente estou falando de pessoas aqui que vão atender o telefone e que tem ligação direta com o decisor, que tem uma conexão com o decisor. Se você ligar e o estagiário da área atender e você falar isso, não vai funcionar, porque o estagiário não tem ligação direta com o decisor, como a secretária dele tem, como o assistente dele tem, certo? Aqui eu estou falando, no caso de secretária, no caso de assistente, que tem a conexão direta ali com o decisor, que controla, inclusive, a agenda do decisor, tá bom? Ou pode ser com a própria recepcionista. Se você ligou no telefone da recepção da empresa, né, quem está na recepção geralmente tem o telefone, tem o ramal de todo mundo. Tá? Então, se você sabe o nome do decisor e ligou na recepção, o que vai acontecer? Opa, fulana, tudo bem? Passa para o Roberto e fala que é o Fernando do Prosperar em Vendas. Ela vai pegar o número do Roberto e vai transferir para o Roberto, certo? Por que esse script funciona tão bem, gente? Por que isso funciona muito, na verdade? Tá? Por que ele é muito... a taxa de efetividade dele é muito boa? Porque ele aciona dois gatilhos muito importantes aqui, tá? Quais são esses gatilhos? Primeiro é o gatilho do comando, o gatilho da ordem, tá? Quando eu falo as palavras passa e fala, eu estou dando uma ordem, tá? De maneira inconsciente, a pessoa está recebendo aquilo como uma ordem. E muitas vezes as pessoas não questionam quando recebem uma ordem, as pessoas não questionam a ordem. As pessoas geralmente executam aquela ordem que você está passando, tá? Então, quando você fala passa e fala, existe uma chance muito grande, né? Existe uma probabilidade alta dessa pessoa seguir a sua ordem e fazer aquilo que você está, entre aspas, mandando essa pessoa fazer, tá? Fernando, eu posso colocar a palavra aqui, eu posso colocar o por favor no meio, né? Falar, olá fulana, tudo bem? Por favor, passa para o Roberto e fala para ele que é o Fernando do Prosperar em Vendas.
Se você fala por favor, também funciona, tá? Mas quando você introduz a palavra por favor nessa frase, o que acontece? Já o gatilho do comando, o gatilho da ordem já perde força. Porque quando você fala por favor, você está se colocando numa posição em que a pessoa pode aceitar ou não aquela ordem, tá? Então, quando você fala por favor, geralmente funciona, mas funciona menos do que quando você não utiliza, tá? Mas aí vai de você, se você quiser colocar, não tem problema, também funciona, tá bom? Então, esse é o primeiro gatilho que essa frase ativa na cabeça da pessoa, o gatilho do comando, da ordem, tá? E o segundo gatilho é o gatilho da exclusividade, e eu diria que até é um gatilho de status e de autoridade que aciona na cabeça da pessoa que te atendeu. Por que isso? Porque quando você fala para ele que é o Fernando, esse artigo definido aqui, o, ele confere um status, ele confere uma exclusividade, uma autoridade na cabeça da pessoa. Você concorda comigo que quando você está conversando com um colega e o seu colega chega para você e fala assim, pô Fernando, comprei um carro super bacana, um carro legal. Você vai falar, beleza, comprou um carro legal. Agora, se essa mesma pessoa chega para você e fala assim, cara, Fernando, comprei o carro, cara. Quando a pessoa fala o carro, o que vem na tua cabeça? É um baita carro, é um carro top, é um carro demais, é um carro caro, um carro que eu gostaria de ter, certo? Por quê? Quando você fala o carro, cara, confere autoridade, confere exclusividade, né? Não é todo mundo que tem, tá? Então, quando você usa esse artigo definido o, isso acaba conferindo, acaba ativando um gatilho na cabeça da pessoa de exclusividade, de autoridade. Tá? É por isso que esse script funciona tão bem, porque ele aciona gatilhos na cabeça da pessoa que faz a pessoa executar aquilo que você está pedindo. Certo? Então, mais uma vez, eu vou repetir aqui, tá? Qual que é esse script? Opa, fulana, tudo bem? Passa para o Roberto e fala para ele que é o Fernando do Prosperar em Vendas, tá? É muito simples, gente, mas funciona de uma maneira brutal, funciona de uma maneira espantosa, inclusive, essa simples frase, esse simples script, tá? Beleza, pode acontecer o seguinte, pode acontecer da pessoa, e isso acontece também, tá? Você falou isso para a pessoa, e a pessoa do outro lado da linha vira para você e fala assim, ah, é Fernando do Prosperar em Vendas? É só com o Roberto mesmo? Tá? E geralmente, uma secretária bem treinada, um assistente bem treinada e treinado, eles vão perguntar isso. Ah, Fernando do Prosperar em Vendas? Ah, é só com o Roberto mesmo? O que você pode falar na sequência aqui para você conseguir fazer com que essa pessoa passe para o Roberto? Você vai falar para essa pessoa o seguinte, sim, eu fiquei de falar com o Roberto hoje às 10h30 da manhã. Você vai falar, sim, eu fiquei de falar com o Roberto, ou com o nome da pessoa com quem você quer falar, né, com o decisor, às X horas, tá? Percebe um detalhe importante aqui nessa frase que eu estou falando. Eu não estou falando que ele está sabendo que eu vou ligar para ele. Eu não estou falando que a gente já combinou de se falar às 10h30. O que eu estou falando na frase é que eu fiquei de ligar para o Roberto às 10h30. Né? O Roberto pode não saber se eu fiquei de ligar para ele ou não, mas eu fiquei, eu me programei, eu coloquei na minha agenda lá, no meu dia, quando eu sentei lá na cadeira, quando eu peguei a minha listinha de tarefas, eu escrevi lá, vou ligar para o Roberto às 10h30. Então você pode falar isso, porque isso não é uma mentira, você não está mentindo para a pessoa que está do outro lado, porque você ficou de ligar para o Roberto às 10h30 no seu planejamento, tá? No seu dia a dia, ok? E com isso você acaba conseguindo, e com isso muitas vezes, quando você fala isso, sim, eu fiquei de falar com o Roberto às 10h30, a pessoa acaba transferindo a ligação, por quê? Porque ela assume que que eu e o Roberto já conversamos e que nós já combinamos de nos falarmos às 10h30, tá? Mas é ela que está tendo esse julgamento, é ela que está pensando isso e não eu. Eu estou sendo claro na minha frase, tá? Sim, eu fiquei de ligar para ele hoje às 10h30, mas ela acaba assumindo que nós conversamos, que nós combinamos de falar às 10h30 e aí ela passa a ligação para o decisor, tá bom? Mas muitas vezes o que acontece é que a secretária ou a recepcionista nem pergunta isso, nem pergunta, ah, é só com o Roberto mesmo, é só com fulano? Elas nem perguntam, muitas vezes eles passam isso e não faz, e acaba passando a ligação e você chega no decisor, certo? Vocês podem entrar no meu canal do Telegram, tá? É um canal que chama Vamos com Tudo.
prosperar em vendas, tá? É o meu canal do Telegram, e lá no canal do Telegram eu vou compartilhar essa live na íntegra, lá, né, exclusivo para quem está no Telegram, e vou compartilhar também um PDF, um resumo de tudo o que foi falado aqui, de tudo que eu estou falando aqui nessa live para, né, os integrantes lá do grupo do Telegram. Bom, gente, esse foi a técnica que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? É uma técnica, como eu já disse, que funciona muito bem, é uma técnica simples. Existem outras técnicas, tá? Eu não trouxe todas aqui por uma questão de tempo também, tá? Mas existem outras técnicas, outros scripts que nós podemos utilizar aqui para algumas outras situações que podem acontecer quando você entrar em contato com a empresa, né? Quando você não conseguir falar direto com o decisor, né? Mas, obviamente, eu não consegui trazer tudo aqui, porque senão nós ficaríamos um pouco mais de tempo aqui falando sobre... Aliás, um pouco não, muito mais tempo falando sobre isso, porque tem algumas outras técnicas também bastante interessantes. Tá? Então, com isso a gente fecha a aula de hoje, né? De novo, queria pedir para vocês aqui, né, quem ainda não aplica essa técnica, a partir de amanhã eu recomendo que você comece a aplicar, tá? E me conta, realmente, coloca nos comentários, me conta aqui o que você... como foi o seu resultado, né? Se você conseguiu passar pela secretária, conseguiu passar pela assistente, conseguiu chegar no decisor aplicando essa técnica aqui, que eu estou muito interessado em saber de você, né? Se eu estou te ajudando aqui a conseguir melhorar a tua efetividade na prospecção, porque, de novo, como eu já disse lá no começo da live, quanto mais efetivo você for nessa etapa da prospecção, quanto maior a sua taxa de conversão, quanto mais reuniões você conseguir agendar, maiores são as suas chances de bater as suas metas, de superar seus resultados, de entregar um número muito maior do que a média, né? Muito maior do que a média, muito maior do que as outras pessoas, do que os seus pares, inclusive. Isso vai te deixar numa posição de destaque muito importante, tá? Gente, prospecção, novamente, é muito importante. É uma etapa fundamental, né? É uma etapa, como eu já disse lá no começo da live, separa os homens dos meninos, separam as mulheres das meninas, porque é justamente aqui onde a gente começa a ganhar o jogo dentro do cliente e dentro da nossa empresa, é onde a gente começa a ganhar destaque dentro da organização. E a gente sabe, né? Falando de carreira, né? Quando eu falo muito de carreira na área comercial, você precisa entregar resultado de maneira consistente e você precisa estar sempre no radar do seu chefe, da alta liderança da empresa, dos decisores da empresa, né? E também dos seus clientes, para aumentar as suas oportunidades de crescimento na sua carreira. Tá bom? E a prospecção pode te ajudar muito nisso, principalmente nessa questão de resultados, porque quanto mais resultados você tiver, mais visibilidade você vai ter, mais você vai se diferenciar, melhor você vai ficar com o seu chefe, com os decisores da empresa e maiores serão as chances de você ser promovido ou promovida. Tá bom? Então, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, até a semana que vem e vamos com tudo, galera!